Eu tenho que continuar. Tenho que continuar porque o clube do Remo acaba de vencer o Águia de Marabá no Baianão por 2-0. E essa vitória dá um certo alívio para a torcida azulina, para o clube, para os jogadores, para a diretoria. É o primeiro passo de uma recuperação? Será que o Remo jogou realmente muito bem e mereceu vencer o Águia de Marabá? Como foi a atuação azulina? No vídeo de hoje, vamos analisar esse confronto. Meu nome é César Marim, sou criador do canal Bastidores e aqui tratamos sobre o futebol paraense. Peço a todos que não são inscritos no canal se inscreverem, deem like no vídeo, acionem as notificações e podem comentar. É muito importante esse reconhecimento, vocês se inscreverem no canal e deem like, porque assim o YouTube vai entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e vai compartilhar o nosso conteúdo para as demais pessoas. Então, sem mais delongas, vamos para o tema de hoje, que é a análise do jogo. Clube do Remo 2, Águia de Marabá 0. Primeiramente, falar da vitória importante do Remo. Não foi uma grande partida, eu vou chegar lá, mas essa vitória foi essencial. O Remo precisava vencer e o Remo venceu. Ele tinha que dar uma resposta para sua torcida, que era a vitória. Mais importante até do que a qualidade de jogo, que a gente vai falar sobre o vídeo, ficou devendo um pouquinho, mas o Remo precisava vencer. Precisava sair com 3 pontos contra o Águia de Marabá. E assim fez. Assim conquistou. Longe está no ideal, porque não está no ideal. Nós vamos tratar, como eu disse aqui no vídeo, mas precisava vencer. Precisava se impor mais com o adversário, jogando o Baianão, e vencer, e venceu. É lógico que o resultado cria algum alívio. Mas é lógico que ao longo do tempo, o Remo, além do resultado, vai ter que mostrar um futebol maior, melhor. Porque se não mostrar o melhor futebol, não vai conseguir nada dos seus objetivos na temporada. Mas nesse primeiro momento, pela pressão que vive o clube, pela pressão que vive o técnico Ricardo Catalá, o Remo precisava vencer. Como também precisa vencer os próximos jogos, pelo menos os próximos 3 jogos. O Remo vai jogar contra o São Francisco, contra o Bragantino e pela Copa Verde contra o Trem do Amapá. O Remo precisa se impor contra esses times. Precisa sair com a vitória contra esses times. É obrigação do clube do Remo, um clube que tem maior poder de investimento, um clube que nem está saindo de Belém para jogar, tirando a Copa do Brasil que foi eliminado vergonhosamente, jogar um melhor futebol e trazer os resultados. É óbvio, o Remo vai pegar uma Série C, por mais que a Série C não seja uma coisa tecnicamente grandiosa, mas é superior ao Campeonato Paraense e muito superior ao Campeonato Paraense. Vai jogar contra equipes mais tradicionais, equipes mais qualificadas. Então o Remo tem que vencer esses jogos. E a gente tem que partir da análise da vitória em cima desses jogos para ver como está o time. Porque às vezes nem vencendo, às vezes o time ele é campeão paraense, como o Remo já foi, e não foi bem na terceira divisão nacional. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Imagina quando está mal no campeonato estadual. Então o Remo, além da vitória, tem que progredir também em relação ao seu desempenho em campo. No jogo de hoje, acima do desempenho, realmente estava a vitória, porque o ambiente estava bem sufocado e o Remo precisava vencer e venceu. Foi um primeiro tempo, amigos, muito ruim. Um primeiro tempo, um dos piores primeiros tempos que eu vi. Eu sei que o nível do Campeonato Paraense é baixo, mas esse aí foi mais baixo que o esperado. Foi muito ruim. Um Águia muito disperso, as linhas do Águia muito soltas, muito abertas, muito separadas uma da outra, dando oportunidade para o Remo atacar. O Remo que não aproveitou, porque o Remo no primeiro tempo, tecnicamente, foi um clube muito abaixo. O Camilo muito apagado, eu vou trazer as individualidades no campinho daqui a pouco. Foi um Remo que tentou atacar, atacou mais com o Águia de Marabá, tentou dar alguns chutes de fora da área para tentar surpreender o adversário, mas foi um primeiro tempo bem ruim, principalmente dependendo muito da individualidade dos atacantes, principalmente do Marco Antônio e do Filipinho. O Filipinho não fez um bom jogo, o Marco Antônio também foi melhor que o Filipinho, principalmente no primeiro tempo, tentou buscar mais o jogo, mas também sem um grande rendimento. Então foi um primeiro tempo muito ruim e o Remo vai vaiado para o intervalo. E é justo ter sido vaiado. Como eu disse aqui no vídeo anterior, a torcida do clube do Remo pode manifestar da maneira que quiser. Se não gostou do primeiro tempo, vai lá e vaia. E vaiou, e no segundo tempo começou elogiando a equipe, começou apoiando a equipe. Como assim? Que tem que ser também. E o Remo deu uma resposta logo ao primeiro minuto de segundo tempo com o Camilo. O Filipinho chuta, o Axel dá rebote, o Camilo estava bem posicionado e fez o gol. Ele não fez uma boa partida, mas ele fez esse gol, que aí dá um alento maior para a equipe do Remo, que no segundo tempo foi melhor. Se o Remo mereceu essa vitória, por mais que não tenha feito o primeiro tempo bom, porque o Águia também não fez,
surpreendentemente, porque esperava uma outra ação do Águia, mas o segundo tempo do Remo, ele quis mais a vitória com o adversário, ele jogou mais com o adversário. Por mais que não tenha sido um segundo tempo também brilhante ou tecnicamente muito bom, mas foi melhor. Foi mais organizado, tentou atacar mais, quis vencer mais o jogo, assim, ainda de uma maneira tímida, de uma evolução de qualidade técnica da equipe, bem tímida, mas mereceu vencer. E o Remo, de fato, ele mereceu vencer o jogo de hoje. Então foi um segundo tempo um pouco melhor da equipe do Clube do Remo, um pouco mais organizado. Algumas substituições que o Catalá fez, ainda mais envolvendo questão de meio-campistas, acabaram favorecendo uma melhor qualidade de futebol para o Clube do Remo, que é lógico, num cenário todo, ficou devendo e ainda deve, mas precisou vencer. E pelo segundo tempo que fez, o Clube do Remo mereceu vencer. Tem algumas questões, né, algumas insistências do Ricardo Catalá que deixa a gente meio assim, que eu vou trazer na individualidade. O Remo foi a campo no 4-3-3, na verdade foi no 4-1-2-3, ou seja, foi um time extremamente ofensivo, com Jaderson e Camilo como meio-campistas. É uma formação de meio-campo que não me agrada, porque eu não gosto do Jaderson nessa posição de meio-campista, e o Catalá coloca ele como meio-campista de armação. Ele, para mim, não tem essa qualidade para ser o meio-campista de armação, e quando ele volta para marcar, porque ele tem que voltar mais que o Camilo, porque ele tem uma condição física melhor que o Camilo, ele também sente certa dificuldade para fazer essa marcação, às vezes muito afobado, comete uma falta. Então não gosto do Jaderson nessa posição que ele está sendo escalado. É um meio-campo exposto, lógico, mas por pegar um adversário que não estava numa boa tarde, acabou dando certo, porque o único meio-campista mesmo de marcação foi o Henrique. Então, o Remo mereceu a vitória. Eu vou trazer o campinho logo, para a gente tratar das individualidades. Rangel no gol, pouco acionado, então não tenho muito o que falar. Thales prossegue na lateral direita. Eu prefiro o Vidal na lateral direita, porque creio que o Vidal dá uma estabilidade defensiva melhor que o Thales. Foi outra partida que eu acho apagada do Thales. Eu não sei porque esse rapaz permanece como lateral titular do Clube do Remo. Não sei se o Vidal tem algum problema, eu creio que não, porque ele está sendo opção no banco de reservas, então creio que o Thales realmente seja a opção preferida do Catalá, mas eu não vejo, por enquanto, qualidade nesse jogador para ser lateral direito do Clube do Remo, nem defensivamente, nem ofensivamente, até quando o clube, como o Águia de Marabá, que tentou atacar pela esquerda, ou seja, deu brecha por Thales avançar e avançar bem pela direita, ele não conseguiu fazer com qualidade. A zaga com Lídia e Ícaro, o Renier lesionado não jogou, e é uma coisa que estava batendo na tecla, o Catalá precisava mexer na zaga, precisava colocar o Ícaro. Não que o Ícaro, a gente tem que ver o Ícaro, não sei se o Ícaro vai ser o titular também durante a temporada, se vai dar conta do recado, mas o Renier vem muito abaixo. E eu temo que o Renier só não jogou porque ele se bateu realmente, o Catalá foi obrigado a tirá-lo e não foi nem relacionado porque tanto ele quanto o Ítalo, o atacante, estavam lesionados para o jogo de hoje. Então o Ícaro na zaga, uma zaga que não foi tão exigida, uma zaga que quando foi exigida se portou bem, mas é o começo de talvez uma nova zaga, a gente tem que analisar em outros jogos, Lídia e Ícaro. O Natan, ele ofensivamente, ele vem gostando do Natan ofensivamente. Algumas vezes ele pode ter sido afoito, correu mais que a bola, se perdeu no lance, mas quanto o Porto Velho, se tem algum destaque do Clube do Remo, para mim foi o Natan. Principalmente em termos de cruzamento. Tem cruzado muito bem, tem cruzado com qualidade. Hoje também ele fez bons cruzamentos para a área. Cruzou até menos que cruzou contra o Porto Velho, mas quando ele foi acionado para cruzar, ele esteve bem. Contra o Porto Velho, o Remo atacava praticamente só pelo lado esquerdo. E já que o Remo tem essa deficiência pela lateral direita, acaba sobrecarregando o lado esquerdo do Natan. Defensivamente é um jogador que a gente tem que ver ainda contra um outro adversário, um adversário mais qualificado. O Águia é mais qualificado que o Porto Velho, mas o Águia foi mal hoje, não jogou bem. Não sei se o pessoal ainda estava deslumbrado com a classificação na Copa do Brasil há 3 dias, mas não fizeram uma boa partida. Mas o Natan, ofensivamente, tenho gostado, tenho visto uma evolução do Natan. Ele foi substituído pelo Raimar no decorrer do segundo tempo. No meio-campo, a armação com Henrique, Jaderson e Camilo. O Henrique, uma baita partida do Henrique. E olha que o Henrique ele foi sobrecarregado. Ele foi sobrecarregado porque ele era o único homem de marcação no meio-campo, então ele iniciava uma transição ofensiva muitas vezes, ele aparecia no ataque, ele foi coroado com um gol, e um belo gol. Então esse é muito interessante, a gente tem que bater um pouquinho nessa tecla do Henrique na partida de hoje. Por quê? Porque o Henrique, além de ser o único homem de marcação, tem uma responsabilidade imensa, por mais que o Jaderson voltasse para marcar, às vezes o Camilo também voltasse para marcar, ele aparecia na frente. Ele ainda aparecia na frente, apareceu e fez o gol. Então, roubada de bola,
aparecer no ataque, finalização, que ele faz uma boa finalização na hora do gol, posicionamento. O Henrique fez uma baita partida, o garoto Henrique Vigia, e gostei. Gostei demais. Tem um cara do Remo realmente que eu gostei hoje, foi o Henrique, porque o Henrique ele se sobressaiu, ele mesmo ele sendo sobrecarregado por essa armação que o Ricardo Catalá fez no clube do Remo, ele se sobressaiu na marcação e ainda apareceu no ataque. Fantástica a partida do Henrique Vigia, parabéns. Tinha 2 meias, o Jaderson Camilo, como eu disse, eu não gosto desse meio campo, com um na marcação e 2 meias, sendo um dos meias o Jaderson. Pode ter funcionado hoje, com todo respeito ao Águia, mas é uma equipe mais limitada que o clube do Remo e uma equipe da 4ª divisão nacional. Mas quando pegar uma equipe mais qualificada, vai ter dificuldades. Porque, como eu disse, o Jaderson não é meia. Eu não sei por que está insistindo com meia. Eu não estou vendo, eu queria que vocês até comentassem isso, sobre a questão dele. Eu não vejo uma boa atuação dele como meia, por Ricardo Catalá colocar ele como meia. Ele é ponta esquerda como jogador de origem, a origem dele, que na temporada passada também nem fez uma boa temporada jogando assim, na sua posição, mas não tenho gostado dele como meia. O Camilo muito apagado. Camilo fez o gol, ok, mas a gente tem que analisar a partida. E o Camilo, ok, teve um bom posicionamento no gol, fez o gol, deu uma aliviada nesse gol, né? Que aí abriu a porta pro Remo até ter mais tranquilidade na partida, mas não fez uma boa partida. Camilo, na armação, na função que ele teve, não fez uma boa partida. Eu não posso pegar que ele fez o gol e falar que ele fez uma boa partida porque ele fez o gol. Não, isso aí não seria a análise. E o meio-campista, o Henrique jogou o jogo todo, saiu o Jaderson, entrou o Daniel. É uma substituição que eu gostei mais, porque o Daniel é um jogador mais de marcação, então dá uma contenção um pouco melhor no meio-campo, evitando assim que o Remo tome alguns riscos. O Remo já estava na frente do marcador, então o Remo tomou menos riscos. Entrou o Daniel no lugar do Jaderson e no lugar do Camilo entrou o Pavani, que entrou no decorrer do segundo tempo. Ele tem uma mobilidade um pouco maior que o Camilo. Não conseguiu jogar tanto tempo assim para a gente avaliar de uma maneira. O Pavani é outro jogador que a gente tem que ver jogando mais, porque o que jogou, tirando aquela partida contra o Canaã, que ele foi segundo volante, que eu não gosto dele como segundo volante, ele não foi tão bem, mas a gente tem que ver ele como meia. Entrou, jogou poucos minutos, tentou dar uma movimentação maior, teve uma atuação razoável pelo tempo que jogou. E no ataque, Filipinho, Marco Antônio e Ribamar. O Filipinho não fez uma boa partida, talvez a pior partida dele com a camisa do clube do Remo, embora ele finalize no lance do primeiro gol do clube do Remo, que o Axel espalmou e o Camilo fez o gol, só que o Filipinho não fez uma boa partida. Entrou o Kelvin, mas o Kelvin ultimamente quando entra já no final do jogo, só para tentar dar uma correria maior, tentar progredir algum lance. Ele até atacou o Kelvin, ele jogou mais pelo lado esquerdo, ele é um atacante pela direita. Enfim, sem avaliação para o Kelvin, entrou já no final do jogo praticamente. Marco Antônio, que dos atacantes foi o atacante mais perigoso do clube do Remo, mas também bem aquém do que pode jogar. Marco Antônio ele vem com crescente na temporada, ele vem melhorando a temporada, tirando aquele jogo contra o Porto Velho, que aí praticamente todos os jogadores do clube do Remo foram bem abaixo. Mas o Marco Antônio no Campeonato Paraense ele vem de uma evolução maior. Na partida de hoje nem tanto, mas dos homens de frente foi o jogador ainda mais perigoso, que busca mais a bola no meio, busca a bola na esquerda, na direita. Foi o jogador mais perigoso em termos de individualidade para o clube do Remo. Entrou o Chaporão no seu lugar, Marco Antônio saiu machucado, entrou o Chaporão no seu lugar, que muito individualista de novo, não conseguiu render, jogou pouco tempo. Quando teve a bola, podia armar alguma jogada maior, jogando na sua posição pelo lado esquerdo. Não foi bem. Então o Chaporão, para mim, ele ficou também a quem não entrou bem na partida. E como centroavante, o Ribamar. O Ribamar, pouco produtivo. Quando a bola chegou, não conseguiu armar alguma coisa. A gente tem que analisar o centroavante sempre quando tem oportunidades de fazer gol ou trabalhando como pivô para aproximação dos outros jogadores. Mas foi outra partida que o Ribamar jogou o tempo inteiro e para mim teve uma produção bem baixa. Eu já disse aqui em alguns vídeos, eu prefiro muito mais o Ítalo do que o Ribamar, mas o Ítalo também estava indisponível. Não sei se seria o caso de colocar o Canu. Eu acho que eu colocaria o garoto Canu também para dar uma oportunidade para esse garoto, que o futuro do Remo está realmente jogadores da base. E eu não estou vendo, eu não vi mais outra partida do Ribamar bem abaixo. Já o Águia de Marabá foi de Axel no gol. Bruno Limão novamente muito bem na partida, tanto defensivamente. Ofensivamente não apoiou tanto, mas gostei da parte defensiva do Bruno Limão. Na zaga, Kaique substituindo o Davi Cruz junto com o Betão. Alan Maia na esquerda. No meio, Dindê, Kaique, Ítalo. O Júnior Dindê, que fez uma partida mais abaixo. Ele foi estupendo contra o Curitiba, mas hoje não fez uma grande partida.
No ataque, Vander, Braga e Tanque. Tanque é aquele jogador que tenta buscar o corpo a corpo, incomodar a defesa, mas como a gente teve um Águia de Marabá muito disperso, realmente o Águia de Marabá foi bem disperso. O Águia de Marabá, não sei, como eu disse, ainda estava comemorando a vitória, grande classificação, heróica classificação contra o Coritiba, até natural, mas não fez uma boa partida, né? Desmerecendo a vitória do Remo, mas não fez uma boa partida. Então, foi um Águia de Marabá que ficou devendo e um clube do Remo que, em termos de futebol, ficou devendo. Em termos de 11 inicial, como eu analisei aqui, eu faria algumas substituições, mas venceu, mereceu vencer. E o que importou nesse jogo é vencer. A partir de agora, o Catalá continua com tempo de trabalho, ele tem bastante tempo de trabalho para dar uma cara de time, coisa que o Remo não tem. E vai pegar adversários bem mais frágeis do Clube do Remo. Vai pegar o São Francisco, vai pegar, que é sem divisão nacional, o Bragantino sem divisão nacional e a equipe do Trem do Amapá, que é uma equipe extremamente frágil também do futebol amapaense, né, hoje. Então, vai pegar uma sequência de jogos que o Remo, além de buscar o resultado, vai ter que mostrar um bom futebol. Tá na hora de dar uma cara de time, porque uma hora a conta pode chegar, e a conta já chegou em termos na Copa do Brasil, e foi uma conta muito cara que o clube do Remo teve que pagar na Copa do Brasil. Então, para evitar o pior em mata-mata, em jogos decisivos do Campeonato Paraense e por toda a Série C, que é realmente o que importa, o campeonato que importa para o clube do Remo agora o resto da temporada, o mais importante é a Série C, para o Remo sair desse limbo da Série C e alcançar a Série B, tem que ter outra cara de time, tem que mostrar um outro desenvolvimento. Tempo para trabalhar, o Ricardo Catalá tem. Vitória importante do clube do Remo, dá uma apaziguada no coração da torcida, de todo mundo, mas vamos ver. Vamos ver o Remo nos próximos jogos, porque tem que melhorar, o Catalá tem que dar uma cara de time e tem que ir em busca da vitória e começar a evoluir, começar a jogar um outro futebol. Mas no jogo de hoje, a vitória, sem dúvida, foi o mais importante. Deixem os seus comentários aqui, o que vocês acharam de Clube do Remo 2, Águia de Marabá 0. Acompanhem o canal, se inscrevam nele e até o próximo vídeo.